Show de bola. É um privilégio para a gente poder assistir essas palestras, poder acompanhar isso. Eu, assim como todos os nossos palestrantes, a gente aprende muito com as palestras uns dos outros, né? E essa oportunidade é incrível. E bom, agora, como quem estava aí de manhã já deu uma antecipada, é a vez de eu fazer a minha palestra com um conteúdo um pouco mais voltado a uma linha técnica, a uma forma de utilizar o manejo de posição como uma ferramenta para maximizar a velocidade dos resultados. Essa palestra, ela tinha o título original de 1 ano de resultados em 30 dias. Mas eu prefiro não trabalhar oficialmente com esse título, porque o meu título, o meu nome, quem eu sou, nessa palestra vai importar pouco. Quem mais vai importar nessa palestra é... Tá desligado. Esse cara. Você conhece esse cara? Quem não conhece esse cara? Pessoal, por favor, levanta a mão aí se alguém não conhece esse cara. Ninguém levantou. Pessoal, esse cara vai ser o nosso interlocutor da palestra de hoje, tá? E apenas para fazer uma antecipação, tudo isso aqui vai ter final em uma tática de trading que hoje em dia, vamos dizer que é a minha ferramenta preferida do uso do dia a dia do day trade em dólar. Mas me acompanha nessa viagem que eu acho que eu não tinha tomado tantas cachaças assim quando eu fiz o material. Vamos lá. Pessoal, seguinte, para quem já jogou o joguinho do Mario, como é que funciona na essência esse clássico, né? Bom, o Mario, ele é um personagem que ele é um encanador, ele está em um universo de 8 mundos, e ele luta aí com uma série de inimigos, passa por uns caminhos de plataforma super complexos, para, no final desses 8 mundos, salvar uma princesa. Esse que é o objetivo do jogo, né? E, por exemplo, ele tem algumas ferramentas no meio do caminho que potencializam a capacidade dele de chegar no final do caminho. Um deles é esse cogumelo aí, que é o cogumelo que faz o Mario ficar um pouco maior. Outro deles é essa flor branca, que deixa o Mario com alguns poderes, nos quais ele pode até soltar bolas de fogo para conseguir eliminar os seus adversários. Bom, ele passa algumas fases, ele passa alguns perrengues, tem alguns adversários que conforme ele vai avançando nas fases, ele vai tendo uma série de problemas, uma série de dificuldades. Quem aqui já passou pelo mundo 8.3 sabe do que eu estou falando. E bom, só para eu... Isso denuncia um pouco a idade da turma, mas quem aqui cresceu jogando esse jogo, levanta a mão. Ah, isso aí, pessoal, boa. Então, basicamente, essa é a história do Mario. Ao final de cada um dos 8 mundos, ele chega num castelo. Esse castelo vai ter outros desafios ainda mais difíceis. E no final ele vai brigar com esse bicho feio aí, que é o Bowser. O Bowser é o cara que vai fazer com que a missão do Mario se torne mais difícil, né? E, assim, somente ao final do 8º mundo é que ele encontra a princesa. Friendzone, né, pessoal? Bom, e depois disso entra a parte difícil, porque eu passei o Mario para vocês em 1 minuto, como se jogar Mario fosse tão fácil, mas onde que estão as limitações do Mario? O Mario é um jogo onde você trabalha com 3 vidas de início, 3 vidas. O Mario não é um gato, que se ele fosse um gato ele ia ter 7 vidas, e 7 vidas ia fazer o jogo ser mais fácil, mas ele não é mais fácil. E quando acaba essas 3 vidas, você volta aqui para o mundo 1.1, o mundo 1, fase 1 de novo e tudo começa. E é por isso que esse joguinho é altamente viciante. Bom, o Mario tem algumas ferramentas a mais, como esse cogumelo verde, que ele sim gera uma vida extra para ele. E ele tem as moedinhas. Se ele pegar 100 moedinhas, e olha que ele tem que fazer um baita esforço para pegar às vezes uma moedinha, né? Se ele pega 100 moedinhas, ele acaba ganhando uma vida a mais, ou seja, 100 moedinhas vale um cogumelo para o Mario. Daí você deve estar se perguntando, cara, esse nego aí tá muito louco, ele deve ter comido muita feijoada, não sei, o que esse cara tem a ver com o trade? E a resposta é, talvez muito mais do que você imagina. Bom, vamos fazer algumas semelhanças entre esse nosso querido joguinho clássico e o mundo real, o mundo do trader, ok? Começa pelas vidas, tá? As vidas do Mario são limitadas. Quais são as nossas vidas no nosso jogo da bolsa da vida real, né? Eu já vou explicar um pouco mais
essa conotação como jogo, eu não quero trazer o tom pejorativo do jogo, até como eu falei, eu não quero ninguém nessa sala, na minha primeira palestra eu adiantei, que eu não quero ninguém dessa sala atuando como gambler no mercado de ações. No entanto, vamos fazer uma semelhança com o jogo da vida entre o joguinho do Mario. E bom, as vidas são pra gente, que atua no trading, a capacidade de tomar loss. E bom, no jogo a gente tem apenas 3 e na vida real a gente tem um pouquinho mais, tá? Só que se a gente perde as nossas vidas no mercado, a gente não tem a hipótese de voltar para o mundo 1.1 e começar tudo de novo com aquela gana e com aquela habilidade, e não tem alguns atalhos. Se o dinheiro acabou, acabou. Você tem que juntar ele tudo de novo, você tem que ir lá, trabalhar, pelear, voltar. Na hora que você voltar, talvez aquilo que você aprendeu, aquilo que você acredita que vai gerar resultado, pode estar obsoleto, isso pode acontecer de fato. Então, assim como no joguinho do Mario, nós temos vidas, quando a gente está falando de trading. Outra coisa, a moedinha é o intuitivo de todos os traders. Por quê? Porque se você chegou na fase 8.3 do Mario, você está bem pé da vida porque você voltou para 1.1 e daí você vai falar, eu vou juntar minhas vidas. E daí você vai correr atrás de tudo quanto é moedinha. E se enfia, às vezes, em cada buraco para pegar uma moedinha, você corre o risco de perder uma vida, que vale muito mais do que vale 100 moedinhas. Você corre esse risco. Alguém aqui está capturando qual que é o paralelo da moedinha quando a gente está falando de trade? É aquela questão de que às vezes a gente está operando e a gente vê que a gente cometeu uma baita de uma burrada e a gente tenta corrigir aquilo lá, de repente a gente está com swing na posição, a gente viu que a gente fez algum erro, às vezes operou um pouco mais forte do que o manejo permitiria. E daí a gente fala, não, vou tentar fazer um day trade para melhorar o preço médio, né? Eu imagino que quem já opera com o trade mais avançado, todo mundo já tenha passado por isso aqui. Me fala quem já passou por essa questão de fazer preço médio dentro do intraday para tentar melhorar a posição. O pessoal tá tímido, eu já fiz isso. Bom, basicamente, as moedinhas então são como esses trades que a gente tenta fazer para melhorar uma situação que já começou errada. Já começou errado, a gente tenta reverter isso daí. Começou a montagem da operação toda errada, a gente tenta consertar para tentar, enfim, repassar para o mercado a responsabilidade que a gente tinha inicialmente disso. Bom, o cogumelo e a flor do poder, elas são o quê? Elas aumentam a capacidade do Mario de chegar no fim do caminho. E elas são, como todos os métodos, as ferramentas, os sistemas, as programações mentais, tudo aquilo que nos eleva, tudo aquilo que pode nos levar para cima. E ajudar a gente a enfrentar o mercado no dia a dia, claro. E daí eu vou apresentar para vocês aqui uma tática que é o manejo de posição. E o manejo de posição, propriamente dito, é o que eu acredito ser a nossa flor branca do poder. Bom, ainda fechando as semelhanças com o mundo do Mario, a gente tem alguns inimigos nessa terra obscura dos cogumelos. E, bom, você vai ter que enfrentar eles no meio do caminho. No mercado, apesar de a maioria das vezes o seu maior inimigo não ser... Né, alguém aqui já ouviu falar do termo tubas? Tubas, que bom. Ou Nathan já ouviu. O termo tubas é o que geralmente o pessoal cria a ideia de que existe uma conspiração no mercado e que esses caras são seus inimigos. No mercado, a maioria das vezes, o seu inimigo é você mesmo. É você mesmo que, pela sua programação mental, que como ser humano vai contra a lógica do mercado, é você mesmo que se coloca na maior parte das enrascadas que você entra. Então, o seu inimigo maior é uma coisa engraçada, isso é distante do jogo. É você mesmo. Só que você também tem as condições adversas, que depois que você venceu a sua briga interna, essas condições adversas vão ameaçar um pouco a sua estratégia. Bom, tem a Estrela do Poder também, pessoal, que ela deixa o Mario praticamente invencível. Eu posso dizer que a Estrela do Poder, ela é o nível máximo do alinhamento entre o mindset e a lógica do mercado, com aquela terapia psicológica que a gente fala no dia a dia, né? Que é aquela questão de você estar sempre alinhado com coisas que não vão te gerar capacidade, potencialidade de ser indisciplinado no meio do caminho. E bom, o cogumelo da vida extra, ele é o que a gente mais procura, porque ele
vai dar pra gente o quê? A capacidade de errar. Se a gente tivesse o cogumelo da vida extra no mercado de bolsa, se a gente ganhasse a capacidade de errar, era como se a gente criasse gordura para depois poder queimar. Isso aqui, com certeza, é o segredo de um bom jogador de Mario. Ele procurar onde é que estão esses cogumelos extras, porque eles vão facilitar para ele a chegar no mundo 8.3, adquirir as sacadas, ver as armadilhas, tem vida para queimar, para no fim ele chegar no objetivo final. Bom, existem os buracos também. Os buracos, eles estão por aí, e mesmo que você tenha a estrela do poder, mesmo que você esteja super alinhado, o seu poder esteja máximo, o buraco ainda pode te matar. O que é o buraco no mercado, gente? O buraco no mercado é quando você fez tudo certo. Você desenvolveu uma estratégia, você aprendeu a análise gráfica, teve a criatividade estratégica, desenvolveu uma estratégia, fez a testagem, a avaliação, passou, diversificou entre possibilidades diferentes, e a partir daí você tinha uma carteira forte, até o momento em que uma das estratégias supera o máximo drawdown proposto. O que acontece, pessoal, quando você tem uma estratégia, ela supera a sua referência do máximo drawdown? É uma pergunta difícil. Você pode até colocar um limite de tolerância, né? Falar, não, eu pego 150% do máximo drawdown é o meu limite, mas você vai ter que ter um limite no qual você vai ter que abrir mão daquilo que te deu tanto trabalho, que foi tão difícil de achar, e esses buracos vão acontecer no meio do caminho. Foi trabalhoso chegar no mundo 8.3 do Mario, com aqueles cogumelos, com todos aqueles poderes, daí você cai no buraco, volta a ficar pequenininho de novo e muitas vezes indefeso. Mas a gente tem que aprender a conviver com os buracos, porque só assim que a gente vai conseguir ganhar esse jogo. E bom, a princesa no final do jogo, ela é uma metáfora. Por quê? A princesa é o motivo pelo qual o Mario corre. E por que a princesa tem a ver com cada um de vocês? Qual que é o motivo pelo qual vocês correm? Qual que é o motivo pelo qual vocês estão aqui hoje, nesse sábado? Qual que é o motivo pelo qual vocês entraram na Bolsa de Valores e não deixaram o dinheiro rentabilizando na renda fixa? Qual que é o motivo de vocês estarem procurando algo além do que o banco oferece, ou além do que as alternativas tidas como mais tradicionais, um investimento em imóveis, coisa do gênero? Por que a Bolsa? Por que você está aqui? Por quem você corre no final? Eu tenho bem setado, bem definido o por quem eu corro. E geralmente é o por quem. Tem pessoas que é o porquê a pessoa corre. Quando é um porquê a pessoa corre, geralmente essa briga é um pouco mais difícil de ser ganha, porque tem muitos desafios no meio do caminho. Quando você corre por alguém, essa potencialidade é muito maior. Bom, ainda falando do Mario, quem já chegou na Warp Zone? É um atalho, você chega na fase final com pouco esforço. Só que tem uma coisa, se você chega na Warp Zone que nem o Mario tá ali branquinho soltando bola de fogo, é uma maravilha. Se você chega lá pequenininho em defesa, você morre em alguns segundos. Bom, resumo da ópera. Todo mundo deve estar se perguntando, Renato, você está dizendo que o nosso mercado é como um jogo de videogame? Você está brincando comigo? Não. É o seguinte, pessoal, eu quero deixar muito claro aqui que a conotação do jogo, se a gente atribuir ela sem a devida colocação ao mercado, ela é uma conotação que tende ao pejorativo. Porque no jogo de Mario, o que é o pior que pode acontecer? No jogo do Mario, o pior que pode acontecer é você ficar meio pé da vida, depois você vai assistir televisão, esquece, depois você volta, você tem até um entretenimento. É até melhor você não ganhar de primeira vez, você tem o videogame por mais tempo. O que acontece se você perde as suas vidas no mercado? Bom, insegurança familiar, muitas vezes, a perda de um sonho, algo muito mais difícil de conquistar. Então, eu quero deixar bem claro que eu não quero tratar o mercado como um jogo, e eu nunca vou querer tratar o mercado como um jogo, por causa disso, porque o dinheiro é a parte do nosso corpo mais sensível, o bolso, na verdade, é a parte do nosso corpo mais sensível. E eu não quero criar em ninguém a ideia de que a Bolsa de Valores está aí para jogar. Se você quer jogar, tem coisas muito mais divertidas, vai para Vegas, no Blackjack, não tem um que ganha, mas não tem um também que sai pé da vida lá falando que não se divertiu. Lá é a hora do jogo, só que do mesmo jeito que em qualquer jogo existe o jogador recreativo, e é esse que eu falo, se você está com essa visão de mundo na bolsa, saia enquanto é tempo. Vai se divertir com alguma outra coisa mais sociável, pelo menos. Enquanto o jogador recreativo traz isso, existem os players. Os players são os jogadores dos jogos que não estão nos tabuleiros. Os players
são os jogadores dos jogos da vida real. E aí, eu não digo nem só que o nosso mercado é um jogo. O capitalismo como um todo é um jogo. Quem está melhor treinado tem melhor performance. A bolsa é um jogo. Quem está melhor treinado tem melhor performance. E daí o player profissional tem capacidade de fazer a troca de dinheiro com os players recreativos. E daí pode surgir algo que vá além de um investimento, algo que vá além de um objetivo. Daí pode surgir uma verdadeira profissão. Bom, vamos voltar mais uma vez para o Mario. O que um jogador precisa para ser vencedor no Mario Bros? Ele tem que preservar as vidas dele. Ele não tem que perder tempo com moedas, tá? Isso daí é aquela coisa, pô, Renato, mas eu jogo com a moeda, tal. Alguma hora você vai se enfiar num canto para pegar uma, duas merditas das moedinhas e acabou, né? Bom, então ele não perde tempo com moedas. Ele se fortalece para lutar contra os inimigos e ter o controle da situação. Ele não para tentar matar um inimigo e depois pega um cogumelo. Ele primeiro pega um cogumelo para depois tentar matar o inimigo. Ele vai rápido, porque eu nem comentei, mas o Mario tem um limite de tempo. Se o tempo acabar, ele perdeu uma vida. E ele dá valor para a estrela de invencibilidade, porque com ela você pode ir mais rápido, você pode ir mais longe, só que ela tem um efeito limitado. Bom, ele busca aproveitar todas as oportunidades em que um cogumelo da vida extra aparece no seu caminho, porque você não sabe o que vai acontecer para frente no Mario. Então, assim como a gente também não sabe o que vai acontecer para frente no mercado. Se ele morrer, se ele cair, o que acontece? Se ele tem a vida extra, pelo menos ele conseguiu aprender e tem capacidade de voltar atrás, correr atrás de mais um ganho. E ele só vai para Warp Zone, que são os atalhos. Nossa, como os atalhos são desejados. Os atalhos são tidos como o verdadeiro santo graal do mercado. Ele só pensa num atalho que seja estrategicamente colocado se ele estiver pronto para chegar lá. Como eu falei, se o Mario não tiver com o cogumelo, não tiver com a estrelinha, com a florzinha branca da vida, ele chega na Warp Zone e ele é imediatamente aniquilado. E tem uma coisa que é muito importante, que foge um pouco do que eu vou passar de técnico daqui para frente. Ele não desiste até ele encontrar a princesa. Então, se você é trader porque você quer obter retornos para comprar um carro novo no final do ano, não tem nada de errado nisso, tá? Se você é trader porque você quer um apartamento de praia, não tem nada errado nisso. Eu também tenho essas vontades. Todo mundo tem essas vontades. Só que se você é trader porque você quer dar conforto para alguém, dar segurança para alguém, porque você não quer ter estabilidade para alguém, você vai levar isso mais a sério. E é por isso que eu falo, tem uma princesa para a qual correr atrás. Bom, agora eu quero saber de vocês. A gente já falou muito do Mario no videogame, mas eu quero saber se vocês querem ouvir as sacadas que eu tenho pro nosso jogo da vida real. Sim. Isso aí, gente. Valeu. Bom, a proposta da palestra de hoje, eu tentei muito achar o Mario 85, porque para mim ele é o melhor para fazer essa imagem, mas não deu. Eu tive que pegar uma versão um pouco mais nova. A proposta da nossa palestra de hoje, eu vou mostrar a minha forma de encontrar os cogumelos de vida extra no mercado. E eu também vou te mostrar como se fortalecer para lutar contra os inimigos. Quem são os inimigos? Bom, partindo do momento que você já se controlou, você seria o maior deles. Mindset, psicologia do trading, a constante terapia do dia a dia da psicologia. A partir do momento que você está alinhado nesse ponto, teu inimigo é a condição adversa do mercado. Teu inimigo é quando o teu sistema de rompimentos rompe, só que ele está setado para ter um alvo de 2 vezes a distância entre entrada e stop, ou de 100% do rally de alta anterior, e o mercado está trabalhando em mais volatilidade, ele até desenvolve, mas ele vem e pega o teu stop loss cheio. Isso é o inimigo. Eu vou te mostrar também os desafios que a gente vai ter no meio do caminho, e o timing da Warp Zone. Por que da Warp Zone? Porque eu estou falando da Warp Zone mais uma vez. Porque é o timing em que a gente vai considerar a hipótese de alguns atalhos pontuais. Esses atalhos podem levar a gente para o outro nível. E esses atalhos que levam a gente para o outro nível, se forem bem planejados, se forem baseados em crescimento, aí sim eles podem ser aplicados. E bom, como ir mais rápido e ao mesmo tempo chegar mais longe. Existe o provérbio africano, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Eu acredito que dá para fazer as duas coisas no mercado. Bom, qual é a regra número 1 de uma tesouraria? Pô, Renato, você estava falando de Mario, vai falar de tesouraria agora, de prop trading? Sim.
Qual que é a regra número 1 desses caras? Eu nunca trabalhei numa tesouraria, eu gostaria de ter trabalhado numa tesouraria, para falar a verdade, mas essa fase não foi para mim e a vida andou, acabou levando para outros caminhos. Só que eu tenho amigos que trabalham em tesourarias, em asset management. Eu tenho até um amigo que trabalha, ele é head manager de uma asset com mais de 300 milhões em custódia hoje em dia. E qual que é a regra número 1 para esses caras? A regra número 1 para esses caras é simples. Você tem que seguir a inércia. De alguma forma você tem que aproveitar a inércia. Você tem que pensar em comprar quando o mercado estiver subindo e pensar em vender quando o mercado estiver caindo. Ó, gênio! Então tá bom, a gente chegou na conclusão mirabolante, né? Tudo isso é o que todo mundo veio aqui já sabendo. Ok? Só que às vezes a gente sabe desse conceito e a gente não interioriza ele. Como assim, Renato? A gente insiste muitas vezes em operar contra tendência. A gente insiste em pegar a rebarba de congestão. Por que a gente insiste em fazer isso se esse recado está tão claro? Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente tenta entrar em operação que não tem risco retorno favorável. Por quê? Fatores psicológicos, ansiedade, estressores. Bom, dá uma olhada nesse rompimento aqui. Quem viu a palestra do Thiago hoje sabe do que eu estou falando, o rompimento do pivô MM, né? A definição objetiva do que era um topo, um fundo. Olha como andou esse trade, olha que maravilha. Quem não queria ter entrado nesse trade? Pô, Renato, é mesmo, vou operar o próximo. Daí acontece isso. Acontece isso. Você já parou para pensar que muitas vezes você vai ter trades que vão... Os trades bons, na verdade, aqueles que você vai se orgulhar. Quais são os trades bons? Meu, aqueles trades que você tiver um grupo de amigos traders, uma confraria de amigos traders para tomar de final de semana, você vai falar, cara, eu te vi naquele trade. Isso é o trade bom. E esses trades aqui? Esses trades você conta depois do fim da noite, quando todo mundo já está meio daquele jeito, né? E daí, já sabe. Esse tipo de rompimento aqui, ele é um rompimento que ele não gera credibilidade nenhuma. Mas e se a gente tivesse uma forma de aproveitar esse carinha aqui com maior número de fichas? O que você está falando, Renato? Se eu falar que tem uma forma da gente ganhar mais dinheiro com esse cara do que a gente teria ganhado em uma única operação e perder o mínimo possível nesses caras. Bom, eu falei do Mário, hein? Todo mundo conhecia. Agora eu quero perguntar, e esse cara? Vocês conhecem ele? Quem conhece, levanta a mão. É isso aí, gente. Tô ligado que o pessoal tá meio baqueado aí da feijoada do almoço, então tem mais gente ainda. Pessoal, esse aí, ele é o Jesse Livermore. Por que ele ficou mundialmente conhecido, esse cara? Ele partiu do zero, né, com um valor que, hoje em dia, atualizado nas condições monetárias, seria aproximadamente de $200 no bolso, né? E ele saiu, ele saiu desse início, trabalhando, correndo atrás, vivenciando o mundo dos caras de Wall Street. Ele saiu daí para uma fortuna de pouco mais de $100 milhões. Esses aqui não são os valores atualizados, então esses $100 milhões são o valor da época. Hoje em dia a gente estaria falando de pouco mais de 4 bi, tá? E ele atingiu isso até 1929 no mercado. A história dele é uma das poucas histórias que tem um registro genuíno o suficiente para não se considerar a possibilidade de fraude, né? Muitos traders têm históricos que partem somente deles. Esse cara não, ele teve históricos muito bem registrados, muito bem catalogados. Só que o que acontece? Ele era altamente agressivo. Você pode imaginar que para um cara que saiu do zero e conseguiu chegar numa fortuna atualizada de 4 bi, o cara com certeza não era um perfil CDI+, né? Com certeza não. Ele era um cara muito agressivo. Tanto é que existem históricos dele ter alcançado 560% de crescimento de capital em apenas 2 dias. Cara, por que você está falando do Livermore? O Livermore era o quê? Ele era um jogador? Ele gostava do Mario? Não. O Livermore foi um pioneiro na testagem e avaliação de modelos. Ele era agressivo, sim, mas ele fazia tudo seguindo modelos previamente testados e avaliados. E bom, qual que era uma das principais armas do Livermore? Isso aqui, se vocês já viram alguma vez provavelmente no mundo do Forex, existem algumas bibliografias
sobre esse modelo que eu chamo, né? Tem diferentes nomes, eu chamo ele de anti-martingale dinâmico, né? Porque ele faz preço médio, ele trabalha, o dinamismo dele é trabalhar com a quantidade dentro da posição. Isso era uma das principais armas do Jesse Livermore. O que ele fazia? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro aqui. A 10,50, por exemplo, eu tenho um call de compra, gerou um rompimento, por exemplo. Eu compro 1.000 ações. Chegando a 11, ou seja, está indo a meu favor a operação. Chegou a 11, eu compro mais 2.000. Chegou a 11,50, eu compro mais 4.000, ou seja, eu sempre compro o dobro da ordem anterior quando isso acontece. E eu tenho um gain em algum lugar da brincadeira. Só que, nesse caso, por exemplo, essa operação não teria sido tão boa, ela volta, daí você zera a posição, assumindo um prejuízo pequeno, porque essa operação, se você não souber o momento de zerar ela estando com a mão maior, ela pode se tornar uma fábrica de prejuízos. Bom, esse modelo que trabalha com preço médio, nossa, Renato, preço médio, que péssimo você está falando de preço médio, todo mundo, eu aprendi análise gráfica ouvindo falar que preço médio é a ruína. Realmente, preço médio de forma amadora, discricionária, subjetiva, é o caminho para a ruína. Preço médio dentro de um modelo, dentro do trading system, dentro da sua gestão de capital, dentro da sua testagem e avaliação, ou um modelo que faça preço médio, mas em que isso já esteja incluído dentro da sua curva de capital sintético, dá para pensar. Legal, se ele tivesse atingido um gain, ia ter sido um gain super bom, ele fez aqui um ajuste de stop, saiu aí com um lucro até nessa posição, uma coisa próxima do 0 a 0. Né? E bom, aqui um trecho da Wikipedia, tá? Para não falarem que eu estou denigrindo a memória do Jesse Livermore, mas a fonte que nos aponta o seguinte: ao longo da vida dele, ele conquistou e perdeu 4 vezes fortunas multimilionárias, e em novembro de 1940 ele se suicidou. A história do Jesse Livermore, ele não morreu falido, tá? Como muita gente acredita, como muita gente... Eu já escutei muita gente falando, Jesse Livermore morreu falido. Não, ele não morreu falido. Ele morreu com uma fortuna atualizada na época de 5 ou 8 milhões de dólares, o que naquela época era uma cacetada de dinheiro. Mas eu acredito que a dor da perda, a dor da decepção, isso pode ter pegado bastante. E aí eu vou virar e falar, esse anti-martingale, bom, ele é uma ferramenta que ajuda a gente a brigar com os inimigos, né? Pô, legal. Ele seria uma espécie de cogumelo proibido? Bom, espera um pouco, que eu vou te mostrar um hack de gerenciamento de posição para a gente utilizar em conjunto com essa ideia do anti-martingale dinâmico, que de repente pode fazer um sentido legal. Bom, quem aqui conhece o que é o break-even, pessoal? Levanta a mão quem conhece esse conceito para eu ter uma ideia. Bastante gente conhece o conceito do break-even. Legal, pessoal, bacana. Show de bola. Para quem não conhece, o que é o break-even? Vamos falar o seguinte, gente. Eu entrei numa operação comprada aqui, um exemplo, tá? Entrei nesse rompimento, ele não tem nada demais, tá? Ele não é um setup nem nada, eu só coloquei a entrada no rompimento a um efeito ilustrativo. E beleza, eu tive a operação de compra no rompimento da máxima e eu coloco um gatilho, um ponto de gatilho, a partir do qual avançou até esse gatilho, eu ajusto o meu stop loss para o meu preço de entrada. Isso é a prática do break-even, tá? Então, você teve uma entrada em que a sua operação caminhou, e daí, depois, você ajusta o seu stop loss para um ponto onde você entrou no trade, ok? E bom, eu vou trabalhar com a ideia do break-even, mas ele não vai ser literalmente um break-even, porque o break-even trabalha com você ajustar o stop para o ponto da sua entrada, simulando que você só tenha tido uma entrada no trade. No anti-martingale dinâmico, eu vou trabalhar com o conceito de ajuste de stop, porém no que eu faço uma nova posição, no que eu faço o tal preço médio, eu vou estar ajustando o meu stop. O meu risco nessa operação de anti-martingale dinâmico, ele é dadas as condições normais de temperatura e pressão, ou seja, dadas as condições normais de mercado, todo o risco dele vai se resumir ou ao stop loss inicial, da quantidade de lotes inicial, ou ao valor do lucro da posição em aberto até então. Renato, por que essa posição de martingale dinâmico com ajuste de stop? Por que você insiste que isso é bom? Lembra da regra institucional? Bom, compra quando o mercado está...
Pense em compras quando o mercado está subindo, pense em vendas quando o mercado está caindo. Ok, quando você está na prática de um sistema como esse, você literalmente está fazendo isso. Por quê? Entrou no rompimento, o rompimento é um setup, o rompimento, a qualidade dele varia de trade a trade, ok. Só que à medida que ele avança, você aposta que ele vai continuar avançando. E nisso a gente enquadra com a regra de tesourarias. Isso a gente enquadra. Bom, vamos dar uma olhada agora, então, num exemplo, tá? No exemplo didático do anti-martingale dinâmico com ajuste de stop. A gente vai começar com uma quantidade determinada de contratos. Vamos falar de um contrato, por exemplo, tá? Para ficar bem claro. A gente vai ter de 1 a 2 pontos de propulsão dentro da nossa operação. O que é a propulsão? É o ponto onde eu aumento a quantidade, mantenho o stop gain inicial e altero o stop loss. Eu posso fazer 1 ponto de propulsão? Posso. Eu posso fazer 2? Posso. Eu posso fazer 3? Cara, até pode, mas aonde que está o seu stop gain se você faz 3 pontos de propulsão? Está lá muito longe. E daí você pode ser vítima de um nível de acerto que dependa de alinhamento de planetas. Bom, uma propulsão vai trazer uma nova abertura de contratos, a cada nova propulsão a gente faz, na verdade não é o break-even, né? É o ajuste de stop para o ponto em que a gente tenha novas perdas com a posição grande, mas ela se contrabalanceia com o que foi ganho até então na operação, ou seja, depois do primeiro aumento, amigos, se você trabalha com esse ajuste, a tua perda é o lucro da operação em curso. Ou você sai com o stop loss inicial da quantidade menor, ou você sai numa operação próxima ao 0 a 0, né? Depende da tua regra de ajuste de stop, ou você sai com um ganho de mão cheia. Bom, e interessante comentar que nesse tipo de modelo, o seu stop gain vai estar a uma pequena distância da última das propulsões. Se você trabalha com uma delas só, você não vai jogar o seu stop gain para uma distância muito larga. Se você trabalha com duas, você vai jogar uma distância talvez menor ainda. Eu, por exemplo, eu opero dólar nesse modelo e eu trabalho com 2 propulsões. Eu até vou colocar aqui os critérios, tá? Aqui eu ainda não estou setando o setup, mas eu trabalho com 2 propulsões. Primeira delas, como é que eu trabalho no dólar, né? Eu trabalho com stop loss de 20 pontos, stop gain de 40. O primeiro ponto de propulsão é qual? A 15 pontos da entrada inicial, eu ajusto o stop da posição global para menos 5 pontos dessa minha segunda entrada. Ali está escrito entrada inicial. Segundo ponto de propulsão. Assim que avançou para mais de 30 pontos, eu faço o quê? Eu compro mais ainda, o dobro da ordem anterior. Primeira operação, então, eu iniciei com stop loss de 20 pontos, stop gain de 40 pontos, um contrato. Avançou 15 pontos, eu compro mais 2 contratos. E ajusto minha posição inicial para quê? Para 5 pontos abaixo dessa minha segunda entrada. 10 pontos a partir da minha entrada inicial. E depois, a 30 pontos, o que eu vou fazer? A 30 pontos, o mercado já deu uma esticada. Eu dou um pouquinho mais de tolerância para ele, é por isso que vocês vão ver que na minha segunda propulsão, eu até tolero um pequeno prejuízo. Beleza? Daí, eu tolero uma distância de 10 pontos da minha última entrada e agora eu já estou com uma posição de 7 contratos. O que acontece? Bom, se eu tomo loss inicial, eu perco 20 pontos com um contrato, R$200 por mil. Se eu saio no primeiro ajuste, ele é 0 a 0 literal, porque os 5 pontos que eu vou perder com a quantidade nova de 2 contratos foi literalmente o que eu consegui ganhar com um contrato apenas numa maior quantidade até então. Bom, a saída no segundo ajuste, ela gera uma pequena perda porque eu abri um espaço um pouquinho maior, porque geralmente chega nesse segundo ponto de tração, ele já caminha um pouco, eu dou um espaço para ele ter uma correção natural, normal, uma retração e não uma nova tendência. E, bom, quando eu acerto em cheio, quando eu tenho aquela operação que eu falei para vocês, que é a operação da qual a gente se orgulha, da qual a gente fala, da qual a gente fala na confraria com os amigos, eu fiz esse trade. Nesse trade, a gente consegue os R$1.300 por mini. Bom, por mini inicial, tá? Se você começa com 4, multiplica-se esse valor. Bom, características desejáveis para um setup adaptado ao modelo. Gente, até pelo tempo, eu tenho uma limitação muito grande de trabalhar um conceito profundo de trading ideas. Só que eu posso fazer uma pincelada de que tipo de modelo que vocês vão pegar e vão estudar e vão observar e vão pensar nessa ideia, vão testar essa ideia. De repente vocês podem colocar uma ideia como essas numa conta demo para experimentar o modelo, entender a dinâmica operacional. De repente vocês podem começar com um pequeno valor. Legal, quando eu vejo que alguém está tirando foto, eu fico feliz por causa que o conteúdo está legal. Vamos lá.
O que eu quero para um setup em que eu tenho essas características? Primeiramente, eu preciso de um nível de acerto de pelo menos 40% com payoff de 1.5, talvez um pouquinho menos, porque é difícil de encontrar 40% com 1.5 em payoff. É difícil, não é impossível. Tem até como se encontrar com 3 de payoff, mas enfim. Renato, o que é payoff? O que significa isso? É a relação risco-retorno na prática. Nível de acerto, um setup que apresente 40% de nível de acerto e que quando ganha em média 1,5 vezes a mais do que o que perde quando perde. Bom, outra coisa que você deseja para tentar aplicar esse tipo de tática. Por que eu falo desse nível mínimo de acerto? Porque se você tiver nível baixo de acerto na operação pura, na operação em que você não faria esse manejo, é muito provável que você tenha um nível mais baixo ainda de acerto trabalhando dessa forma. Pense o seguinte, esse modelo na prática, ele te traz uma relação risco-retorno vitaminada. Só que você ainda assim se perder muito mais vezes, pode sair no prejuízo. Bom, então é preferível também que o setup seja acionado num contexto de entrada de volatilidade, não de saída de volatilidade. Ou seja, Renato, vou pegar o retorno do IFR, por exemplo. Talvez não seja uma boa estratégia desse modelo. Isso é um conceito da minha experiência prática. Pode ser que você encontre uma. Eu não estou dizendo leis que não funcionam, mas simplesmente coisas que eu não testaria, eu não focaria minha prioridade porque a tendência é não funcionar. É preferível que numa versão pura, ou seja, você fazendo o teste dessa estratégia que você quer pensar para esse modelo, antes de fazer os implementos de gerenciamento de posição, é preferível que nessa versão pura, o tempo médio, após o acionamento, seja o mais baixo possível para reforçar a ideia de volatilidade na tendência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente que depois do início do meu trade, eu tenho que ou buscar o loss ou buscar o gain rápido. Eu não posso ter uma grande quantidade de trades que avançam até, por exemplo, final do pregão, coisas do gênero. Eu não posso ter uma grande quantidade disso. A massa, a concentração inicial de ou gain ou loss tem que acontecer em pouco tempo, porque isso traduz que você está adaptando a ideia correta. Você está colocando um trading system que pega entrada de volatilidade de verdade. Bom, deixa eu ver se eu esqueci algum detalhe. É um detalhe bem importante. Somente day trade, gente. Por quê? Porque se você faz isso no swing, é claro, você teria manejos mais conservadores. Só que é muito mais raro, não digo que é impossível, mas é muito mais raro você encontrar um gap no day trade do que um gap no swing trade. Acontece, tem ativos com leilão. Eu aconselho a gente ter acompanhamento de quando vai ter leilão, ficar bem esperto com isso daí, porque se você tiver uma posição em aberto, é preferível que você não continue nela até ter o leilão, porque se você está numa mão cheia e pula o teu stop, amigo, daí foi um buraco que o Mario Bros não volta para o mundo 1.1 não. E, bom, uma ideia que a gente pode estudar aqui. Pessoal, primeira delas é o rompimento de uma barra de força, né? Quem aí já é aluno do Mestre dos Gráficos deve conhecer o setup da barra de força do Thiago, né? A barra convicta, é verdade. A barra de força é a forma como eu chamei no curso anterior, que foi o 7 Setups, que era uma versão um pouco diferente, a do Thiago é mais otimizada. Bom, basicamente, a barra convicta é uma barra que tem uma condição de volume, uma condição de volatilidade e é uma barra grande que aparece no começo do dia. E você opera o rompimento favorável a ela, você pega a inércia. Uma estratégia de barra de força pode ser bem interessante. Outro tipo de estratégia que pode ser bem interessante, quando eu falo pode ser bem interessante, não entendam como. Renato Falcão está falando para vocês operarem isso segunda-feira. Por favor, tá? É interessante, significa. Volte seus esforços a esse estudo, pode valer a pena. Candles inflexivos. Rompimento de primeira hora também, eu particularmente não gosto porque é uma estratégia que ela tem pouca filtragem, pouca personalidade a longo prazo, mas se trabalhar com filtro, se a gente trabalhar com algum tipo de otimização pode ser bem legal. Candles de guerrilha também, são aqueles candles que aparecem como um candle bem pequeno, bem restrito, com pouco volume, depois de uma movimentação de um rally. Ele pode definir se o movimento vai retornar ou não. Então, é uma alternativa interessante. O Next Daily Bar Color, o que é isso? É qualquer tipo de setup no qual você vai tentar, ou por múltiplos tempos gráficos, ou por um tempo gráfico único, a partir do fechamento de uma sessão, tentar antecipar qual que vai ser a direção do candle da próxima. Atenção, isso daqui não tem finalidade preditiva, é só um setup, tem que ser testado. Por exemplo,
Se eu fechei com abaixo da mínima da sessão anterior, eu faço compra ou venda, depende da forma como você quiser interagir com esse papel. Na próxima abertura, faço um stop, pode ser essas, né, regras no mesmo estilo que essas que eu apresentei no dólar. Stop loss de 20 pontos, a partir da abertura do trade. Next Daily Bar Color é uma estratégia que, seja qual for o critério dela, ela vai operar a abertura do próximo pregão e vai tentar pegar todo o movimento que vai acontecer na primeira hora. Eu particularmente acho bem interessante. Pivô MM filtrado, estratégia que vocês viram com o Thiago, aí aquele indicador, você pegar os rompimentos dele a favor de uma tendência. Figuras MM, identificar ombro, cabeça a ombro, através da abordagem objetiva do pivô MM. Também são modelos bem interessantes. E o rompimento de linha de fechamento também é algo que eu testaria nessa abordagem. Por quê? O que é o rompimento de linha de fechamento? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho determinado fechamento de um dia em um determinado patamar de preço. Dia seguinte, eu tenho uma abertura em gap para cima, só que o movimento cede. Em determinado momento, eu tenho um fechamento de um candle de 15 ou 30 minutos, fechamento abaixo da linha do fechamento da sessão anterior. Esse candle vai me ter um gatilho de venda na perda da mínima dele e vai ter um stop loss no meio do caminho, talvez, entre esse ponto de entrada e o topo anterior, se for uma operação de venda, ou o fundo anterior, se for uma operação de compra. Bom, eu sei que isso é intenso, gente, eu tentei fazer valer muito esses 40 minutos aqui, mas eu quero colocar aqui um conceito importante. Isso aqui é um cálculo que eu fiz no dólar da sobreposição de ocorrências após sinal em um setup do tipo Next Daily Bar Color aplicado ao dólar. Esse setup é o setup que eu opero de fato. É o setup que eu particularmente faço trade, é o setup que eu opero diariamente. Qual foi uma das etapas que eu estudei nesse setup? Bom, basicamente você está olhando que isso aqui é a sobreposição de tudo que aconteceu no pregão depois do seu sinal. E como é um Next Daily Bar Color, ele é uma operação que vai sempre pegar da abertura até o final do pregão, que vai ser o que vai acontecer depois da sua ocorrência. Olha como os principais pontos em que atingiria os 40 pontos ou os 20 aconteceram aonde? Aconteceram nas primeiras horas de pregão. Isso comprova que eu estou pegando uma estratégia que pega a entrada de volatilidade. Outra coisa, a gente vai ver que essa distância entre os extremos, né? Para quem conhece o exercício da simulação de Monte Carlo, veria que isso daqui é, de certa forma, uma anomalia, que a gente vê um estreitamento dos múltiplos cenários aleatórios à medida que acontece esse estouro de volatilidade da primeira hora. Isso é desejável para um tipo de operação como esse. Se você tiver esse tipo de sobreposição do que acontece depois dos seus trades, você pode e deve pensar nesse modelo. Ah, e detalhezinho, viu? Detalhezinho. A gente pode ver que quando ele, pegando esse círculo, ele não chega abaixo da linha de menos 40 e pegando aquele círculo, da parte de cima, ele supera a linha de 40 em alguns sinais, ou seja, ele tem mais viés de avanço de pontos quando ele gera esse tipo de operação. Bom, ok, Renato, então tá bom, eu encontrei uma dessas estratégias, uma estratégia de comprimento, eu fiz as minhas vidas extras. Por que você fez vidas extras? Porque se você faz um stop gain numa operação dessas, naquela operação você está garantindo que se você tomar 6 stop loss na contraparte, você está bem. Ah, Renato, tudo bem, e como que você opera? Eu trabalho com stop loss de 15 pontos nesse tipo de operação, então a minha relação com o seu retorno é de 8-1 na prática, por trade fechado. Renato, mas e se acontecerem os 8 stop loss? Ok, devolvi um ganho. Renato, vai acontecer os 8 stop loss? Bom, eu diria que uma grande parte dos rompimentos que você vai pegar, eles até, se eles forem um setup alinhado com essa estratégia, eles vão desenvolver um timing, eles vão desenvolver um movimento, só que alguns deles não vão conseguir gerar consistência para isso, não vai buscar o seu gain. Só que, olha que legal, eles pegam pelo menos um dos pontos de aumento de posição intermediários, e com isso, se eles não evoluírem, se eles não forem o perfil daquele trade que a gente se orgulha na confraria, você pelo menos sai no 0 a 0. Então tá bom, você já encontrou, já fez algumas vidas extras no jogo. Qual o momento de subir de nível, Renato? Como que eu faço a minha Warp Zone no jogo do Mario? O momento de você subir de nível, entenda-se subir de nível como aumentar o lote, é o momento em que o teu lucro que você tem, ele é mais do que o dobro. É o meu critério, tá? É o meu critério, isso não é uma lei. É a forma como eu vejo o mercado, é a forma como eu experimento. É a forma como eu subo de lance, quando eu tenho oportunidade num sistema como esse. Eu faço esse tipo de operação no momento onde o máximo de perdas consecutivas, desconsiderando as que saem num dos pontos de ajuste de stop,
o máximo de perdas consecutivas do meu horizonte histórico, pode-se entender para uma estratégia como essa, um horizonte de 1 a 2 anos como uma janela aceitável, tá? Quando, por exemplo, o meu histórico é que eu tive, sem ter um stop gain no meio das operações, por exemplo, 6 stop loss consecutivos, ok, beleza. A partir do momento que eu tive um ganho na operação, que se eu aumentar o meu lance, eu vou precisar desse número de perdas para devolver metade do meu lucro, aí é o momento de você aumentar de nível. Só que eu quero fazer uma chamada, tá bom? Uma chamada. Porque eu, Renato, estou comprando esse risco hoje em dia. Eu estou comprando esse risco. Quando eu opero desse jeito, eu compro esse risco. Mercado de ações é um jogo que só joga quem conhece muito bem as regras. Eu conheço as regras, eu comprei esse risco, eu estou disposto a esse risco. Qual que é o risco? Cara, pulou teu stop em movimento muito rápido, muito rápido. Você vai ter um prejuízo grande. É um dos buraquinhos do Mário. Opa. É um dos buracos que o Mário poderia cair dentro. E nesse caso, eu vou falar o seguinte, pode acontecer. É um risco que você está comprando. É um risco de um cisne negro na sua curva de capital. Isso é um risco que eu estou tomando. Renato, quanto tempo faz que você opera com esse tipo de estratégia? 1 ano. Quantas vezes aconteceu um cisne negro com você? Graças a Deus, ainda nenhuma. Pode acontecer? Pode. Ok? Então esteja ciente que se você for operacionalizar algo desse tipo, você está aumentando a quantidade de lotes, você está aumentando, portanto, o seu risco. E daí você pode perguntar para mim, Renato, tem alguma sacada aí que o Mário pode nos ensinar na vida real sobre como evitar os buracos? Como evitar a fragilidade diante do drawdown de uma curva? Eu digo, tem. E o resultado disso é que não vai ser a sua estratégia que vai ser invencível, não vai ser a sua estratégia que não vai poder cair num buraco no meio do caminho. A sua estratégia, ela pode ser otimizada e tudo mais, mas ela não fica livre do buraco. Quem que vai falar pra gente? Os buracos não te matam mais, Mário? É o seguinte, chama-se portfólio de estratégias. Combine diferentes robôs, combine diferentes estratégias. Não dependa de só uma trading idea ser bem sucedida para o seu capital prosperar. Faça com a sua carteira de estratégias de renda variável, porque eu insisto, são ativos incarteiráveis, da mesma forma como você faria com a sua carteira de fundos, renda fixa. Você não diversifica a renda fixa de acordo com a cobertura do FGC? Faça isso também nas carteiras de ativos sintéticos. E bom, eu acredito que dessa forma fica um pouco mais tático, não vou dizer fácil, um pouco mais tático, para você encontrar a tua princesa no final dessa brincadeira. Meu nome é Renato Falcão, eu agradeço muito pela atenção de vocês. E aqui tem esse e-mail, atendimento@alloc. Se você mandar um e-mail para esse atendimento, você vai estar falando comigo, mas você também vai estar falando com todo mundo da minha equipe. Muito obrigado, gente. Tá bom, gente? Opa. Bom, gente. Alô? Agora sim. Vai rolar mais um coffee break agora. E, bom, 20 minutinhos a gente está de volta e eu não lembro quem é o próximo. Mas é isso aí. Fala, cara.